Patrícia, eu queria falar sobre as escolas, né, japonesas, que é o do meu filho mais velho vai. Pra você ter uma ideia, na sala dele é a primeira série e tem a classe A e B, né? O Ichikumi e Nikumi. No primeiro, eu acho que deve ter 5 japoneses. Olha o nível. 5 japoneses. E na segunda deve ter uns 7, eu acho. Japoneses. Restante, a gente tá falando de 30 alunos. Brasileiro, peruano, chinês, vietnamita, filipino. Tem tudo mesmo. Olha que experiência sensacional. Não, isso que onde que eu quero chegar, Patrícia. Você conhece uma escola que, eu não sei se ela ainda tem, mas é uma escola que chama Nanzan? Não, eu não conheço. Tem um colegial e a faculdade, se eu não me engano. É uma escola, acho que é cristã, né? Cristã, japonesa aqui. E para você colocar o seu filho lá, você tem que ter o seu filho, né? Tem que ter passado 1 ano fora do Japão. Então não é para qualquer japonês, né? Então a maioria que entrava lá eram japoneses com muito dinheiro, porque eram chefes de empresa, viajava, ficava 1 ano na China, 1 ano no Vietnã, quando via, colocava no Nanzen, e ela ficava realmente já dominando 2, 3 línguas ali dentro da escola. E aí eu falo, isso daqui onde que meu filho tá, é praticamente um Nanzen, só que não é particular, é público, e não é tão caro quanto o Nanzen né? Então o melhor amiguinho dele ali do prédio é o vietnamita, e os dois falam japonês. Né? Olha a loucura que é. E aí eu pensei, Patrícia, eu pensei assim, eu não sei como que os japoneses pensam em relação a deixar seus filhos estudando ali, sendo que eles são a minoria ali. Mas eu falei, esse japonês, se ele for crescer ali no meio de todo mundo, ele vai sair de lá, meu Deus, ele vai ser um monstro. O cara ele vai estar totalmente fora da caixa. Ele vai ser um cara, para mim, né? Eu acho que vai ser uma pessoa que vai ter muita facilidade de entender outras pessoas, o jeito, a maneira de pensar, já que ele vai conviver com brasileiro, com chinês, com tudo. Vão se comunicar em japonês, né? Provavelmente, porque meu filho vai aprender o japonês fluente, vai ficar mais fácil de ter a conversação em japonês, com japonês, obviamente, mas para ele entrar, por exemplo, no Nanza, numa faculdade estrangeira, ou viajar pelo mundo, esse cara teve um processo gratuito dentro das escolas, né? Tá bom, ele não vai ter o mesmo ritmo como se fosse numa escola só japonesa. Isso daí foi uma das coisas que essa escola japonesa falou sobre. Talvez aqui vai ser um pouco mais lenta a partir de aprendizado, né, japonês, porque cada criança vai ter uma dificuldade, e aí o ritmo vai ser mais lento. Mas até então você falou, não, eu sei que prejudica, mas eu falei, pô, só dele estar ali no meio com um monte de culturas diferentes, eu tenho que interagir com os pais também de alunos diferentes. Para mim, eu falei, pô, isso daqui não. Se não for agora, eu não sei quando que vai ter uma experiência dessa. Yudi, eu vou te trazer uma outra reflexão. O teu filho está passando por uma experiência de desenvolvimento socioemocional fantástica, porque assim, a gente foca muito no conteúdo da escola, o acadêmico, mas olha quantas experiências de vida sociais e emocionais o teu filho vai ter, né, de ser flexível, resiliente, conhecer outras culturas, se adaptar, tentar provar comida, porque, assim, quando a gente tem amizade, rola sempre uma comida diferente, alguém leva, ou vai na casa, prova alguma coisa, e isso é uma abertura para o mundo. E, sabe, eu vejo uma das coisas, Yudi, quando eu vim para o Japão, e eu foquei muito no projeto Chocho, porque assim, eu vejo um potencial enorme para as crianças brasileiras, por uma questão de experiência de vida, de viver num outro país, de aprender dois idiomas, de viver uma outra cultura, e muitas vezes essas crianças, elas estão limitadas por um pensamento de vou trabalhar na fábrica, né? A fábrica, eu sempre digo, é um lugar honesto, trabalho justo, bom, mas não é só isso, sabe? Os pais trabalham muito e lutam para que os seus filhos busquem outros trabalhos, tenham outras possibilidades. Mas a gente também precisa trabalhar nessa criança e nesse adolescente o fato de sonhar, o fato de que existem outras possibilidades. Não é o fato só de dizer assim para o filho, eu trabalho na fábrica, eu me esforço tanto para te não precisar trabalhar aqui. É porque
Ele vai trabalhar na fábrica porque ele tá vendo o pai e a mãe só trabalhar na fábrica. Mas é oferecer esse tipo de experiência, de mostrar que, mesmo sendo estrangeiro, é possível fazer uma faculdade japonesa, é possível viajar, fazer intercâmbio. O mundo é muito maior e muito mais amplo do que a comunidade que a gente vive aqui. Oferecer isso para uma criança brasileira ou para um estrangeiro, no caso que a experiência que teu filho está tendo nessa escola, é fantástico, porque é abrir os olhos para o mundo. Gente, não existe só o Japão para as crianças e para os jovens. Não existe só um lugar para se trabalhar, a fábrica e tal. Haja visto que os brasileiros aqui que moram no Japão têm empreendido muito, porque tá tudo bem trabalhar na fábrica, ter o seu salário fixo, a sua segurança. Mas eu também posso empreender, eu também posso oferecer mais. Hoje em dia a internet a gente pode vender para qualquer lugar do mundo, a gente cria conteúdo, troca, sabe, faz live, enfim, é se abrir mesmo, sabe? Existem N possibilidades. E uma das coisas que eu sempre falo que o Chocho tem é fazer a criança sonhar. Sabe aquela coisa de o que eu quero ser quando crescer? Hoje em dia as crianças perderam isso. Elas não querem mais. Elas nem sabem o que elas querem ser quando crescer. E aí eu vou pedir a permissão para contar uma história de que a gente teve uma menina, uma adolescente no Chocho, que ela era muito tímida, muito tímida. E ela dizia assim, eu quero ser atriz. Ela tinha um sonho. Mas qualquer um que conhecesse ela diria assim, não, tu não vai ser atriz. Tímida desse jeito, como é que tu vai ser atriz? Né? E ela passou pelo processo do Chocho, um processo de autoestima. A gente trabalhou muito a autoestima dela, muito a aceitação dela, né? Porque ela tinha esse sentimento de que eu sou estrangeira, eu não sou aceita no meu grupo dentro da escola japonesa. E isso foi repercutindo dentro, foi reverberando dentro dela, sabe? E o mais bacana do projeto Chocho é que a gente tem um período de tempo que a gente trabalha, que são 6 meses, que é o que a gente fala do nosso processo evolutivo, né? Mas o que a gente desenvolve nas crianças, ele fica dentro da criança ou do jovem, e aquilo vai trabalhando, vai reverberando nele a longo prazo. E essa menina, ela foi passando por esse processo de autoestima, de autoconhecimento, de autoaceitação, e esses dias eu fiquei, assim, eu achei incrível que primeiro ela começou a se aceitar como pessoa, com a aparência dela, com as características dela de estrangeira, e agora ela faz live no Instagram. Para quem era tímida, ela tá fazendo live. E isso a gente sabe que é muito difícil. Não é todo mundo que consegue fazer live. Ao vivo, de chegar e falar. Olha, as pessoas às vezes brincam, não, Patrícia, mas tu fala muito bem, tu grava vídeo pro YouTube. Mas eu tive que trabalhar isso muito dentro de mim. E tem dias que eu não tô legal para gravar vídeo ou para fazer um stories e alguma coisa assim. E ela tá fazendo. Então, por que não ela não pode ser atriz? Hoje em dia ela pode ser atriz, ela pode ser uma youtuber, ela pode ser uma influencer. Existem muitas possibilidades que a gente não vê para os nossos filhos, sabe? Não é possível. É possível sim. Para viralizar é muito rápido. É muito rápido. E tem pessoas que têm dom, têm jeito, têm como fazer. Então, acredite no filho que você tem e faça ele sonhar. Sabe? E sonha, quer ser astronauta, quer ser bombeiro. Eu conheço algumas crianças, eu tenho hoje algumas crianças no projeto que querem algumas carreiras, assim, talvez um pouco difíceis aqui no Japão, para um estrangeiro, como ser militar, né? Ser médico. Mas por que não? Vai demandar esforço, vai demandar estudo. Mas por que não? Então, é importante a gente fazer a criança sonhar. E eu acho que o teu filho está num caminho ótimo. Porque se for parar pra pensar, 5 anos atrás era uma coisa, né? Agora é outra, daqui 5 anos vai estar bem diferente. Então, realmente, talvez as profissões hoje, né? Que a gente pensa, ser militar, ser policial, ser piloto, talvez seja impossível, né? Mas daqui 5, 10 anos, talvez abra, e quando abrir mesmo, aí tem que já estar preparado, porque, né? Porque vai ter muita gente, não é só o brasileiro, né, que vai correr atrás. Então, a gente está disputando, né, a vaga com várias outras nacionalidades também, né, estrangeiro que está aqui. E eles estão bem preparados também, né? Obrigado, Patrícia, pela conversa. A gente ficou aqui, deixa eu ver quanto tempo aqui, não parece que tem mais gente. Uma hora e meia aqui conversa.
Queria te agradecer por esse tempo, por essa aula, né? Sempre quando a gente conversa, sempre tá aprendendo muito. Então, se eu tô aprendendo, certeza tem gente aí que tá na mesma situação que eu, quer aprender, quer fazer melhor, né? A gente não consegue acertar em tudo. Então é isso. Tomara que o pessoal aí de casa tenha ajudado. Eu recomendo demais que vá lá no Projeto Tchotcho, lá no YouTube, se inscrevam, tem a página, também tem tudo aqui na descrição. A Patrícia todo mês aparece lá no nosso site também. Então, se você quer acompanhar também, não só em vídeo, tem as matérias lá. E te agradecer, Patrícia. Realmente seu trabalho é incrível mesmo. Yudi, eu que agradeço. O bate-papo é sempre muito bom contigo. A gente tem uma troca, né? E eu vejo assim que o melhor aprendizado é quando existe essa troca de experiência, o conhecimento que eu tenho, ele pode ser um pouco mais específico e eu trazer as ferramentas, mas das famílias aplicarem também, né? E quando tu fala essa história do preconceito, ele existe, mas eu entendo o preconceito muito mais como uma interpretação. Né? Qual é a interpretação que eu dou para a situação que acontece? Eu levo para o pessoal, eu preciso trabalhar minha autoestima, como que eu estou me sentindo? Então, tá tudo bem ser estrangeiro e tá tudo bem viver experiências diferentes, mas a gente saber quem a gente é e o valor que a gente tem, isso é muito importante. E é importante também para as crianças, né? Acho que a experiência de ter ido num lugar diferente é sempre válido. Eu vejo assim, eu brinco que eu tenho experiências nipônicas. Então, ter essas experiências, e as crianças precisam disso. Tenha mais, dá medo? Dá, mas a gente precisa enfrentar, né? E as crianças também, porque elas podem ter experiências nipônicas, experiências brasileiras, experiências americanas, o mundo é enorme, né? E quem quiser saber mais sobre o projeto, como tu falou, tem as redes sociais, né? Entra lá, entra em contato comigo, vamos bater um bate-papo, eu sou super aberta e eu gosto muito dessa troca de experiência. E sempre eu agradeço a oportunidade de poder contar com o dia a dia e trazer esse conhecimento e essa reflexão também para a comunidade brasileira, né? Então, muito, muito obrigada e contem comigo.